Pessoal, bom dia. Na última aula a gente viu gramáticas e linguagens livres de contexto. Vimos alguns conceitos como árvores de derivação, derivações mais à esquerda, derivações mais à direita, e gramáticas ambíguas. A gente sabe que para linguagens geradas por gramáticas, ou melhor, para linguagens não regulares, é impossível encontrar um autômato finito não determinístico que faça o reconhecimento dessa linguagem. Então, o que a gente vai fazer aqui é apresentar um novo autômato. Ele vai ser um autômato finito não determinístico dotado com uma estrutura de dados auxiliar, uma pilha. E a gente vai chamar esse autômato de autômato com pilha. Ok? Então, a gente sabe que essa linguagem aqui não é regular, portanto, não existe um autômato finito não determinístico que a reconheça. Mas a gente vai mostrar aqui a representação de um autômato com pilha, que é um autômato finito não determinístico que tem uma pilha. E a cada movimento, ele pode fazer, além do que o autômato finito faz, ele vai tirar... Bom, isso aqui quer dizer, se tiver um A na pilha, ele vai tirar o A da pilha. Ele sempre é obrigado, ele sempre está pop, se encaixar com o símbolo, o topo da pilha encaixar com o símbolo que está aqui. E aí ele vai empilhar dois A's. Ou aqui ele vai tirar o Z0, que é o símbolo inicial da pilha, e vai empilhar o A e o Z0. Na ordem, na verdade, o A em cima do Z0, ou seja, primeiro empilha o Z0, depois empilha o A. Ele pode não empilhar ninguém aqui, ó, que ele encontra o A no topo da pilha e não empilha ninguém. Significa que ele deu um pop no A. Sempre ele vai sempre ler exatamente um símbolo da pilha e vai empilhar 0 ou mais que 0. Pode empilhar quantos símbolos quiser. Então vamos ver como é que isso funciona passo a passo para a gente entender. Ora, a configuração inicial do autômato é a seguinte: além do que a gente está vendo aqui, ele tem uma pilha e essa pilha começa com esse símbolo Z0, que vai ser o símbolo inicial da pilha. O alfabeto da pilha eu posso escolher quando eu estou construindo meu autômato. Se eu precisar de 50 símbolos, 50 mil símbolos, eu escolho 50 mil símbolos. O meu alfabeto da pilha. Aqui no meu caso, o alfabeto da pilha vai ser simplesmente o Z0 e o A. Eu nem vou precisar usar o B na pilha. Né? Lembra que a gente está tentando reconhecer essa linguagem aqui. A e vezes, seguido B e vezes. A ideia é que ele vai empilhando A enquanto encontra A. A partir do momento que encontra o B, ele vai passar a desempilhar os A's. Se a conta der certo, ele vai reconhecer, vai para o estado final. Vamos ver como é que funciona isso. Então, ele começa com o Z0 na pilha e falta ler tudo isso. O que vai acontecer? Quem que ele pode, qual é a regra que ele pode fazer aqui? Ele está no estado Q0, lembre disso, e a entrada é A e a pilha tem Z0. Isso significa o seguinte, que a única regra que ele pode executar é essa aqui. Uma outra maneira de representar esses dados aqui, que é o estado que eu estou, o que falta ler e o conteúdo da pilha, é através dessa configuração aqui. Q0, o que falta ler, e o conteúdo da pilha. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou tirar o Z0 da pilha e empilhar A Z0. De novo, o A por cima do Z0. E vou para o estado Q0. Então, o que acontece? Aqui eu empilhei o A por cima do Z0 e falta ler o A. Qual é a regra que eu posso aplicar agora? Bom, agora está entrando um segundo A. E eu estou no estado Q0 e o topo da pilha A. Então, a regra é essa aqui. Está entrando A, o topo da pilha A. E eu vou empilhar A por cima do A. Ok? Então, o que acontece? Opa, Bom, ainda não fiz o movimento. A regra que eu vou aplicar é essa, estou no estado Q0, e agora sim eu vou empilhar o A por cima do A. Pronto, agora eu já consumi dois A's da entrada. Né? Eu tenho o A empilhado por cima do A, continuo no estado Q0. Qual é a regra que eu posso aplicar agora? Reparem, está um A no topo da pilha e está entrando um B, o próximo símbolo da entrada. Então, essa é a regra que eu vou aplicar. Está entrando um B, tem um A no topo da pilha. O que vai acontecer? Eu já li a A, falta entrar BB, e eu vou então desempilhar esse A. Sai o A e entra vazio. Ok? Outra maneira de representar o estado que eu estou.
A entrada é a pilha através dessa configuração, Q0, falta entrar BB, e tem na pilha AAZ0, que é o símbolo inicial. Ok? Então, eu fui para o estado Q1, porque essa seta aponta para o Q1, desempilhei o A e li o B. Então, falta entrar um B. Repara que agora, qual é a regra que eu posso aplicar? Agora eu tenho entrando um B e tenho um A no topo da pilha. A regra é essa aqui. Isso é representado aqui. Ó. Essa é a regra que eu vou aplicar. Eu estou nesse estado aqui e a minha configuração é tal que falta ler um B, eu estou no estado Q1 e o conteúdo da pilha é AZ0. Ok? Então, o que vai acontecer? Eu vou tirar esse A da pilha. Tirei. E agora eu já li tudo. Eu tenho o Z0 na pilha. E agora eu tenho um movimento especial. Eu acho que eu não falei ainda desse movimento. Esse movimento, quando eu posso aplicar ele independente do que esteja entrando. E, em particular, ele não consome entrada. Ainda bem, porque no caso que eu já li todas as entradas, ele pode ser executado. Eventualmente, ele poderia ser executado em uma outra situação, onde ainda faltasse entrada também. Nesse caso, não foi necessário. Então, esse é um movimento especial que não consome entrada. E está dizendo, se eu tiver o Z0 no topo da pilha, eu retiro o Z0 e vou para o estado Q2. Então, repara o que aconteceu aqui. Não, ainda não aconteceu. De novo, eu estou só marcando a regra que eu vou aplicar e pronto. Agora apliquei a regra, fui para o estado Q2 e já li toda a entrada. Quando eu chego no estado final, esse estado Q2 é marcado com o estado final, e já li toda a entrada, olha aqui, já li toda a entrada, significa que eu reconheci a sentença, ou o string. Ok? Observe que a configuração aqui, ela é o estado final, e isso aqui, obrigatoriamente, tem que ser vazio, para eu reconhecer, porque eu tenho que ter lido toda a entrada. O conteúdo da pilha pode ser qualquer um, mas isso aqui tem que estar vazio. Eu tenho que ter lido toda a entrada. Então, o autômato com pilha reconheceu a entrada porque chegou ao estado final e todos os caracteres da entrada foram lidos. Bom, acabamos de ver o primeiro exemplo de autômatos com pilha. Né? Para a gente formalizar, de novo, isso aí vocês não têm que se preocupar muito, é muito mais importante para quando vocês forem ver o livro, a formalização dele é como uma tupla, né? No caso, 7 elementos, né? Onde isso que é o conjunto finito de estados, o sigma é o alfabeto da entrada, como a gente está acostumado. O gama, ele é um alfabeto da pilha que eu vou escolher a medida de acordo com necessitar. Nesse exemplo anterior foi o Z0, que é o símbolo inicial da pilha, e o Azinho, eu não precisei de mais ninguém, mas poderia precisar. O delta é a função de transição. Repara que o autômato com pilha aqui, que a gente está falando, é não determinístico. Então, o autômato com pilha vai ler um estado, um símbolo da entrada ou vazio, no caso de não consumir entrada, e um símbolo da pilha. E o que vai fazer? Cada movimento, ele vai ir para um estado e escrever 0 ou mais elementos na pilha. Só que, como é não determinístico, eu estou botando aqui o conjunto das partes, que ele pode ter vários movimentos desse tipo aqui, ok? O Q0 é um dos estados, que é o estado inicial, o Z0 é um dos elementos da pilha, que é o símbolo inicial da pilha, e F é o conjunto de estados finais. Ok? Então isso é bem parecido com um autômato finito não determinístico, a diferença é que eu tenho esses movimentos vazios e eu tenho essa pilha, em que eu posso sempre ler um elemento e escrever 0 ou mais, ok? O funcionamento é que se eu tenho uma regra que tem um símbolo do alfabeto de entrada, então a configuração que tem esse símbolo, eu vou ler esse elemento que está aqui e vou ler o B da pilha. Desculpe. Eu vou ler o B da pilha e no lugar do B eu escrevo isso aqui, o X, né? Que vai ser essa pessoa aqui, esse string aqui. Caso eu não consuma símbolo de entrada, é a mesma coisa, só que nesse caso eu não consumi entrada. Tá? E a gente define a linguagem aceita por P por estado final como? A linguagem aceita por P por estado final é o conjunto de todos os strings feitos de terminais, tal que tem um estado final em que eu atinjo essa configuração. A partir da configuração inicial,
que é estado inicial, a palavra que eu quero reconhecer, e símbolo inicial da pilha, eu atinjo em 0 ou mais passos a configuração que é para um estado final, lido todos os símbolos da entrada e alguma coisa, pode ser qualquer coisa, na pilha. Ok? Isso é só a definição. Mais importante é vocês entenderem isso aqui que aconteceu. Essa definição é para quando vocês forem ler o livro, ok? Então vamos fazer mais um para a gente entender melhor. Vamos tentar, nesse alfabeto aqui, zeros e uns, as palavras que são feitas por um string W concatenado com o mesmo string W ao contrário. Isso aqui, um exercício que vocês podem fazer é até reconhecer os palíndromos. Isso aqui não é exatamente os palíndromos, porque isso aqui tem sempre complemento par, né? Então, observa aqui que uma possível gramática que gera isso, só para observar, que é uma gramática livre de contexto, né? E o que a gente vai fazer é explorar fortemente o não determinismo nesse caso. Como assim? Ora, a gente vai fazer o seguinte: sempre que entrar um, não importando o que tem na pilha, eu empilho um por cima desse alguém. Sempre que tem um zero, não importando o que tem na pilha, eu empilho zero por cima desse alguém. E alguma hora, não deterministicamente, se quem está entrando é igual a quem está na pilha, eu passo aqui para esse estado aqui. Aqui é melhor botar 0, 0 ou 1, 1, né? Porque aqui eu estou exigindo que tenha pelo menos um. Aliás, eu vou fazer isso. Eu vou corrigir esse slide aqui online com vocês. Eu vou corrigir ele e volto para a apresentação. Bom, espero estar de volta, que esteja tudo funcionando. Então aqui a gente está corrigido, a linguagem agora ela exige que o W pertença a sigma mais, tem pelo menos um elemento. Então eu corrigi a gramática também, para que esse autômato, do jeito que está, represente exatamente o que a gente quer. Ótimo, então eu falei que aqui explora o não determinismo e ele vai, alguma hora, começar a desempilhar, né? E, de novo, quando tiver o símbolo inicial exposto, ele vem para cá. Vamos ver como é que isso funciona. Esse autômata, a gente começa com a configuração inicial no estado inicial, a pilha com o símbolo inicial da pilha, e estamos testando ele com essa entrada aqui, 0, 1, 1, 0. Então, nesse caso, o que vai acontecer? A única regra que eu posso aplicar é essa aqui. Está entrando 0, a pilha tem Z0 no topo da pilha. A única regra que eu posso aplicar é essa. E o que eu faço? Empilhei o 0, li o 0 e continuo no estado que é 0. E agora, o que pode acontecer? Agora, eu tenho 0 no topo da pilha e está entrando 1. A única regra que eu posso aplicar, a única que existe é essa. E o que eu vou fazer? Eu vou empilhar 1 por cima do 0 e ler esse 1. Pronto, li 1, empilhei 1 por cima do 0. Agora aconteceu um fato curioso. Está entrando 1, a próxima entrada de 1 e tem 1 no topo da pilha. Na configuração está aqui, está entrando 1 e tem 1 no topo da pilha. Então eu tenho duas regras possíveis. Eu posso empilhar esse 1 e eu posso mudar para o estado que é 1, desempilhando 1. Essa escolha não determinística. Para dar certo, um dos caminhos tem que dar certo para eu reconhecer o meu string. É a mesma definição do autômato finito não determinístico. Se um dos caminhos chega no final, eu reconheço. Mesma coisa para o autômato com pilha. O que vai dar certo é esse aqui, então eu vou escolher ele. É claro que se fosse uma implementação, eu não poderia fazer isso, eu teria que testar todos os caminhos, né? Então vamos por esse caminho aqui, vamos desempilhar 1. Pronto, fui para o estado Q2, eu li 1, tirei 1 da pilha, e agora a única regra que eu posso fazer é essa. Está entrando um 0 e tem um 0 no topo da pilha. Observa que se estivesse entrando 1 agora, eu ficaria preso aqui, não teria nada o que fazer. Por sorte, está entrando um 0. Então, eu tirei o 0, não tenho mais nada a ser lido. Aí o topo da pilha está Z0. A única regra que eu posso aplicar é essa. Sem consumir entrada,
eu desempilho Z0 e vou para o estado final. Então eu vou fazer isso. Pronto, cheguei no estado final e li toda a entrada. Logo, esse meu string que eu li está na linguagem aceita por este autômato compilha. Ok? Bom, algumas observações. A gente reparou que para estes dois autômatos que a gente viu, sempre que eu chego na configuração final, eu estou com a pilha vazia também. Na verdade, basta que eu chegue no estado final para eu reconhecer, né? Mas a gente tem uma definição que vai ser prática para os autômatos que a gente for ver na próxima aula, que é um outro tipo de reconhecimento. A gente viu que a linguagem aceita por P por estado final é todo mundo que me leva no estado final, todos os Ws que me levam no estado final, após ler todo mundo. A gente tem uma outra definição, que é a linguagem aceita por P por pilha vazia, é escrita esse N de P, que é null, né, de null stack. Basta que eu posso levar em qualquer final, qualquer estado, esse aqui não precisa ser um estado final. E obrigatoriamente eu tenho que ler todo o string também, mas obrigatoriamente a minha pilha tem que estar vazia. Se eu chegar com a pilha vazia após ler todo mundo, é porque eu reconheci. Isso é prático para, às vezes, eu economizar estados, tá? Só para isso. Mas também tem um teoremazinho que é bem fácil de demonstrar, vocês podem até fazer como exercício, que se tem um P que reconhece uma linguagem L de P, eu posso fazer um P' que vai reconhecer a mesma linguagem, que o N de P' vai ser L de P. E vice-versa. Se tem um P que reconhece uma linguagem N de P, eu consigo fazer um P' que L de P' é N de P. Eu consigo modificar o meu autômato com pilha, que reconhece por estado final, para fazer um autômato com pilha que reconheça por pilha vazia, e vice-versa. Tá? No caso particular dos dois autômatos que a gente viu nessa aula, a gente, por acaso, L de P e N de P eram a mesma coisa. Mas isso nem sempre vai ser assim. Ok? Finalmente, como exercícios, para a gente ver na nossa conversa, eu proponho dois autômatos com pilha aí. Os dois com alfabeto AB, que esse S, o número de Bs, está entre o número de As e o dobro do número de As, e que reconheça esse aqui, onde o número de As é exatamente igual a 2 vezes o número de Bs mais 1. Né? Então, e a ordem é a mesma. Isso daí eu deixo como exercício para vocês fazerem, nós nos reunimos na aula. Ok? Bom, pessoal, então é isso. Espero encontrar vocês na próxima aula, no nosso encontro. Ok? No próximo vídeo, a gente verá como, a partir de uma gramática livre de contexto, construir um autômato com pilha que reconheça a linguagem. Isso vai tornar exercícios desse tipo aqui mais fáceis, mas é importante que vocês façam esse exercício deste vídeo, sem ser por esse método, ok? Sem ser ou seja, não vejam o próximo vídeo para fazer esses dois exercícios. Depois a gente vai ter exercícios específicos do método do próximo vídeo. Então, até a próxima, pessoal. Um abraço.